Graça e paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui fazendo algumas análises, meditando um pouco na palavra de Deus, meditando um pouco nos acontecimentos dos últimos dias. Se existe algo, um tema que está sendo discutido entre teólogos, entre a igreja, entre os irmãos nos últimos dias, é a questão da volta de Jesus. Todos estão falando acerca de quando será a volta do Senhor Jesus. Há alguns que arriscam a colocar a data da volta. Nós estamos sentindo, a igreja está anseiando o retorno do Messias. Isso vem à tona com muita ênfase quando o mapa geopolítico do mundo se encontra em conflitos terríveis, como as guerras que estão tendo no momento, e também o surgimento de figuras governamentais extremamente poderosas, que isso faz com que a igreja crie o debate acerca da volta de Cristo. Sabe, o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus 24, ele não diz quando será o fim, quando ele vai voltar, mas ele estabelece uma rota, ele estabelece ali um mapa da sua volta. Eu quero ler com vocês, por exemplo, um texto que está lá em Mateus 24, 10, 14, que diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Ele faz ênfase dizendo que muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não está dizendo de todos, será de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, ou seja, aquele que não esfriar o amor, aquele que permanecer firme, fiel, leal a Jesus Cristo, esse será salvo. Agora vem um ponto que eu quero tratar com vocês nesse vídeo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, depois de um grande avivamento, depois do evangelho ser pregado por toda a terra, então virá o fim. Então, entre esse esfriamento, esse aumento da iniquidade, esse aumento dos falsos profetas, dos heréticos, enfim, entre os heréticos e a volta do Senhor Jesus, haverá um grande avivamento. E eu tenho quase certeza, irmãos, que nós estamos no início desse grande avivamento. A grande questão aqui, na verdade, é como eu reconheço um verdadeiro avivamento. Como eu tenho a certeza de estar vivendo um avivamento. Eu quero usar aqui dois objetos, que o Senhor Jesus usa. Em Mateus 9, 17, ele fala do vinho e do odre. O vinho é o produto e o odre o que contém o produto, E ele vai dizer que para o vinho novo precisamos de odre novos. Para o vinho novo, odres novos. Existem algumas pessoas que dizem que um odre velho não tem a capacidade de receber o vinho novo, porque ele pode assim rachar, romper-se. Então existe a necessidade de uma restauração do odre para o derramar do vinho. Então o vinho novo precisará encher odres novos.
na verdade. O que já falei para vocês que o odre aqui nós vamos usar como uma figura ilustrativa para estruturas, igrejas, pequenos grupos de louvor. O vinho nós estamos usando como figura ilustrativa para o Espírito Santo. O grupo pequeno, os grupos pequenos, o grupos celulares, ganha a partir de agora aqui em nossa ilustração a característica de um odre, né? E o Espírito Santo que enche esse pequeno grupo, ele é o vinho. De nada adianta um odre vazio se não houver um vinho novo. Já existem vários despertamentos, né? A igreja está vivendo muitos despertamentos. Há dois tipos de movimentos espirituais, o despertamento e o avivamento. O despertamento espiritual, ele está destinado, ele ocorre na maioria das vezes local, naquela pequena cidade, naquele bairro, naquela rua, para aquele lugar, para aquele período, para aquele tempo. É um pouco raso, não é tão amplo. Um avivamento é algo mais amplo, mais profundo. Por meio de um avivamento, nações são alcançadas, né? Por exemplo, nós tivemos no século passado um grande avivamento ali na Califórnia, na Rua Azusa. O movimento pentecostal da Rua Azusa foi mundial. Pensacola chegou aos 4 cantos da terra, um grande avivamento que houve também ali meados do finalzinho dos anos 80, dos anos 90. Depois nós tivemos, por exemplo, no Brasil também o movimento da Lagoinha, tivemos um movimento na Austrália da Hillsongs. Deus está se movendo de novo, de uma forma nova, para um avivamento, o avivamento da última hora. E Deus não se limita aos nossos conceitos. É muito importante você saber disso. Nos últimos dias, no grande avivamento, esse avivamento será multiforme. Ele não será padronizado aos conceitos humanos. É um avivamento que vai sobrepassar as nossas agendas, os nossos conceitos, a nossa forma de ver o mundo, de ver a igreja. Vai ser algo muito maior. Eu quero ajudar você a não impedir esse avivamento. Existem algumas atitudes que vão nos atrapalhar a reconhecer esse avivamento. Uma delas, por exemplo, é o preconceito. Como falei agora há pouco, é algo nós já decidimos como Deus deve agir. Decidimos qual é o momento de levantar a mão no culto, de aplaudir, além do exclusivismo, né? As pessoas acharem que só naquela igreja há um mover, só aquele irmão é cheio do Espírito Santo, e outra série de mitos, por exemplo, esse mito sobre a ordem e a emoção, né? Deus é soberano, queridos. Ele se move como Ele quer, onde Ele quer, por quem Ele quer, da maneira que Ele quiser. Uma coisa eu tenho certeza, esse grande avivamento não será um avivamento que Deus irá usar os profissionais. Deus vai usar aqueles que o conhecem, que amam o seu nome. Deus usará aqueles que o amam e que confiam de verdade, de todo o coração. Todos os avivamentos que já ocorreram, eles deixaram marcas comuns entre eles. Existem características comuns entre os avivamentos que ocorreram. O avivamento de Charles Whitefield, Spurgeon, o avivamento de Gales, o avivamento, todos os avivamentos dos últimos 200 anos tiveram características comuns. A primeira delas, a presença de Deus. As pessoas sabiam, tinham convicção absoluta, Deus está aqui. E não é uma convicção fruto da imaginação, não. Eles sabiam, Deus estava, porque eles viam, eles sentiam, Deus estava com eles. Hoje pela tarde eu estava no escritório e tive a certeza de que havia um anjo parado dentro do meu escritório. Eu olhei em direção à sala maior da igreja e vi como um anjo caminhava em direção à sala maior. Eu não tenho aqui
não é fruto da minha imaginação. Eu tenho certeza que eu os vi ali. Eles estavam ali. Então, o primeiro critério, Deus se fazia presente. A segunda, a ênfase na palavra. Mensagem simples, mas que cortam fundo. Um evangelho pregado sem mistura. Um evangelho pregado por aqueles que vivem o evangelho. Pessoas que vivem a palavra. Eu sempre digo que mais importante que pregar a palavra é viver a palavra. Terceiro ponto, a convicção de pecado arrependido, genuíno. Essa convicção de que eu pequei, eu me arrependo diante do Senhor, quebrantamento na igreja. Quarto ponto, a vida de igreja cheia de amor, comunhão, unidade, oração, paixão por almas. Nós estamos vivendo isso nestes dias. Há um grupo de irmãos que estão chegando em nossa igreja dizendo: eu quero viver por fé, eu quero viver para Cristo, eu estou aqui, pastor, disposto a servir a igreja. O quinto ponto que classifica um avivamento é a frutificação. O evangelho se espalha. O ide de Cristo ganha força dentro da igreja. A igreja começa a sentir uma necessidade de pregar o evangelho. É algo extraordinário. O sexto ponto, até que sou um pouco negativo, mas ocorreu também nos últimos avivamentos: perseguição. Sempre haverá oposições, principalmente dentro da igreja, né? Pessoas que vão dizer aquilo no avivamento, que estão brincando e que não é verdadeiro, que são todos mentirosos. Sempre vai haver perseguição, e ela começa dentro da igreja, ok? Pessoas desqualificando pregação, desqualificando a vida do servo de Deus, colocando tropeço, criando calúnias, na verdade. Então, é parte também de um avivamento, por mais negativo que seja. Queridos, eu posso te garantir algo. Hoje nós já estamos vivendo dentro de um despertamento para esse grande avivamento. Nós estamos orando por algo grande que está chegando. Um avivamento que será de alcance mundial. E não haverá um epicentro, não será uma igreja que será a dona desse avivamento, não. Chegará de uma vez sobre toda a igreja de Cristo, sobre toda a face da terra. Um mover extraordinário. Esse mover já tem mostrado força entre o trabalho de grupos pequenos ao redor do mundo. Os grupos pequenos, esses odres, que estão recebendo essa porção do vinho novo, já está se espalhando por todo o mundo e há de se espalhar por toda a terra. Preparem-se, estejam preparados. Será que você está preparado para o maior mover de Deus dos últimos 100 anos? Será o maior mover de Deus dos últimos 200, 300, 400, 500, talvez 2000 anos. Deus vai fazer um grande mover sobre a terra. Ele já começou. A questão aqui não é se Deus está agindo. A questão é: será que você consegue reconhecer esse avivamento? Meu irmão e minha irmã, sejam cheios do Espírito Santo. Não caiam na cilada, na armadilha do diabo de querer esfriar a nossa fé, esfriar a nossa convicção, calar os nossos lábios, nos oprimir para não falar mais em línguas estranhas, para não ser usado com os dons do Espírito. Não caia nessa armadilha, estejam preparados, porque o grande e terrível dia do Senhor pode ser que já tenha começado. Oremos. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, na tua presença na qual eu habito, hoje já foi um dia maravilhoso e eu quero te agradecer nessa oportunidade por todo o mover que o Senhor fez hoje na tarde de oração entre aqueles irmãos maravilhosos. Senhor, eu te peço em teu nome, prepara o nosso coração para o grande avivamento. Prepara os nossos corações para o derramar deste vinho novo que está por vir. Prepara-nos, faz de nós odres
novos, Senhor Jesus. E purifica-nos, santifica-nos para o grande derramar do Teu Espírito. Ó Senhor, eu sei e eu creio que este avivamento está no seu início. E com ele se acompanha também muita perseguição. A igreja passará por muitos crivos, muitas adversidades, mas, como sua palavra mesmo diz, o amor de muitos se esfriarão, mas não todos, o amor de quase todos, mas não todos. Ó Senhor, que eu e aquele que está assistindo esse vídeo seja achado por aqueles que não se esfriaram, que estão firmes com as suas lâmpadas acesas, esperando o soar da trombeta para encontrar contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos escolher para viver neste tempo, um tempo único, o tempo da volta do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar vivendo esse tempo contigo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor te regale uma vida cheia do Espírito Santo. Graça e paz.